Olá, hoje nós vamos conversar sobre aconselhamento matrimonial. Como que esse aconselhador cristão pode fazer esse aconselhamento matrimonial? Então, pegue o seu caderno, seu material e vamos estudar juntos sobre esse assunto. O núcleo familiar é a principal estrutura de construção da identidade. Além disso, dado a importância da família, esta também é a principal estrutura na qual está alicerçada a saúde emocional dos indivíduos. Então, nós sabemos que o núcleo familiar, que a família é de extrema importância para a saúde mental do indivíduo, para o crescimento emocional desse indivíduo. Um bom relacionamento familiar é importante para a manutenção de uma vida emocional saudável. Cuidar da família e do casamento é uma grande preocupação, especialmente entre os cristãos, que entendem que a família é um projeto de Deus, que tem como objetivo ser bênção para a humanidade. A relação matrimonial ela é complexa por várias razões. Uma delas diz respeito à união de duas pessoas diferentes, com jeitos diferentes, que provêm de famílias diferentes. Então, vocês imaginam, cada um com a sua história, cada um com a sua cultura, cada um com a sua educação, e, de repente, vão conviver na mesma casa. Por isso, a relação matrimonial, ela é extremamente complexa. Freising nos diz que toda família tem os seus valores, suas prioridades, suas regras, seu jeitinho de ser e de funcionar. Quando duas pessoas casam, elas levam todo o acervo de hábitos e maneiras de conviver para o próprio casamento. É evidente que haverá práticas e costumes que não combinam. Isso é muito claro, isso é muito certo. Práticas de uma casa, às vezes, não vão combinar com práticas de outra casa. As duas pessoas se casam, elas levam tudo com elas. E, de repente, todos esses hábitos, eles estão juntos, na mesma panela. E daí? Quando os dois são da mesma cultura, o processo de ajustamento pode ser facilitado. Mas quando as culturas são diferentes, o ajuste pode custar muito esforço, pode significar abrir mão de aspectos peculiares e hábitos para poder se ajustar ao cônjuge. Frais, em 2000, na página 185. Então, a gente percebeu aqui que duas pessoas se casam, constroem essa relação matrimonial, mas que cada uma delas vem de uma cultura. Mesmo que a cultura seja a mesma, cada uma delas vem de uma casa diferente. Às vezes a cultura é a mesma, mas os costumes dentro da casa de um e da casa de outro são diferentes. E, de repente, não digo de repente, mesmo namorando, noivando, o contato diário, ele ainda não aconteceu. E isso as pessoas só percebem nesse contato diário, que cada um vai ter um jeito. E eu colocaria aqui, em primeiro lugar, a palavra respeito.
mas nós vamos falar aqui de algumas dicas para essas diretrizes do aconselhamento matrimonial. Uma boa forma de começar o acompanhamento de casais das igrejas é através de grupos de casais. A manutenção de pequenos grupos de casais nas igrejas é muito importante, pois cada encontro pode se tornar um evento de fortalecimento, enriquecimento matrimonial, dado o fato de poder haver compartilhamento de experiências. A partir daí, pode surgir oportunidades de aconselhamento efetivo e formal, especialmente quando há situações que não podem ser abertas ao público e que deveriam ser tratadas em sigilo. Vejamos agora algumas diretrizes para o casal durante o aconselhamento matrimonial. Favorecer a comunicação e expressão dos sentimentos. Estabelecer o reconhecimento e declaração dos pontos fortes do cônjuge regularmente. Então, isso aqui vai ser feito quando? Quando tiver esse aconselhamento matrimonial. Os dois estão ali, junto com o aconselhador cristão ou a aconselhadora. Estimular a perseverança, visto que ajustar o casamento demanda tempo. Estimular o autoconhecimento. Conhecer a si mesmo é fundamental para lidar com o outro. Então, tudo isso são diretrizes para o aconselhador cristão falar para o casal. Proporcionar oportunidades iguais para cada um descobrir e desenvolver suas potencialidades. Buscar definir papéis de cada cônjuge. Então, os papéis que cada cônjuge vai assumir nesse casamento. Estabelecer o casamento como prioridade na vida. Buscar relacionamentos saudáveis com outros casais. Encontrar uma causa conjunta para os dois, algo que o casal pode trabalhar junto, com um senso de propósito. Fazer um plano de ação com metas de crescimento para o relacionamento. Enriquecer a vida espiritual individual e em conjunto com o cônjuge, a fim de que o próprio Cristo conduza o processo de crescimento no relacionamento matrimonial. Durante o aconselhamento, é muito importante que o conselheiro se mantenha imparcial. Não é incomum que durante uma crise no casamento, onde um culpa o outro, um acha os erros do outro, ambos busquem um conselheiro aliado para justificar suas ações e exigir mudanças apenas do outro. Como é importante o papel do aconselhador cristão, porque às vezes um cônjuge tem mais amizade com o aconselhador do que o outro, e vai procurar, nessa amizade, fazer com que ele busque um aliado para justificar suas ações. Então, nesse momento desse aconselhamento matrimonial, por mais que o aconselhador seja amigo, amiga do cônjuge, ele tem que ser imparcial. Ele não pode usar dessa amizade para justificar
as relações, as ações de um e exigir a mudança do outro. Por isso, o conselheiro ele deve ser pragmático. O ideal é que ele explique como o aconselhamento irá transcorrer, explicar a metodologia que ele vai usar, e daí isso tudo vai ajudar o casal a se manter focado, que é isso que importa. E se o casal se mantém focado, ele vai eliminar desvios de atenção sobre questões que não vão acrescentar em nada o crescimento matrimonial. E um dos maiores desafios é fazer o casal compreender que o aconselhamento não servirá para fazer com que ele mude a personalidade do cônjuge, não. Mas como cada um pode transformar positivamente a vida do outro. Então, esse aconselhamento matrimonial, em momento nenhum, é para transformar a personalidade, e sim para buscar um equilíbrio, uma forma de equilibrar essas ações, de transformar, de aceitar, enfim. Eu volto aqui na palavra respeito, porque se um respeitar a individualidade do outro, mas saber que eles estão convivendo juntos e que daí eles são um só, eles vão conseguir. Com muita conversa, com muito respeito, e também esse aconselhador cristão, no aconselhamento matrimonial, ele também pode aconselhar de uma forma de que eu não preciso mudar a minha personalidade, mas eu posso abrir mão de certas coisas. Um pode abrir mão de algumas coisas, o outro abrir mão de outras coisas, sem invadir a sua personalidade, a sua individualidade, pelo bem do casamento. Porque nós estamos falando aqui agora só de aconselhamento matrimonial. Esse aconselhamento matrimonial é para o casal, ainda não tem filhos. E quando vierem os filhos nessa história? Então, o ideal é que esse casal esteja bem, que esteja equilibrado emocionalmente, para daí depois virem os filhos, que daí nós vamos falar do aconselhamento familiar na próxima videoaula. Até lá, pessoal.